Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos num dia e uma noite bastante fria. Nós viemos aqui buscar o calor da confraternização, da comunhão cristã e, antes de tudo, o calor da presença do Senhor, quem leva os nossos corações, que anima a nossa fé, que promove o nosso vigor espiritual. Desde já queremos acolher a todos, oportunamente também saudá-los de maneira mais distinta, mas convidamos a todos para juntos elevarmos a nossa alma, o nosso pensamento a Deus, e somos instados a isso, no convite à adoração contido pelo texto do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3, a experiência do profeta pode ser a nossa também. Isaías 6, 1 a 3. E quero convidar a congregação para colocarmos-nos em pé e a uma só voz proceder essa leitura bíblica, após o que cantaremos o hino 11, que é inspirado justamente neste episódio bíblico. Leamos todos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos, pois, também fazendo coro com o coral celestial, angelical, louvar ao Senhor entoando o hino 11. Oh
excelso Criador. Santíssimo Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus verdadeiro, a Ti tributamos honra, glória, louvor, domínio e majestade. E reunidos em Tua casa nesta hora da noite, erguemos as nossas mãos em adoração, em louvor ao Teu bendito nome. Tu és digno de toda a adoração. Tu és merecedor de todos os elogios. E na nossa precariedade, Senhor, vimos a Tua casa para reconhecer a Tua majestade e glória. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Habilita-nos para tal e aprimora, aperfeiçoa o serviço de culto que Te ofertamos. Venha, ó Deus, manifestar a Tua abundante graça sobre os nossos corações. Dá-nos a experiência, nesta hora, de partilhar da Tua santa companhia, da Tua bendita comunhão, Senhor, que tão bondosamente nos ofereces. Que possamos, ó Deus, a cada momento aqui passado juntos, ter o crescimento espiritual que o Senhor tem reservado a nós. E ao deixarmos este momento, continuarmos a nossa jornada impactados por este encontro maravilhoso que nos dás. Sim, ó Deus, nós Te bendizemos, assim Te rogamos, oramos no bendito nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto nas águas tranquilas. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é meu pastor. E nada, nada, nada me faltará. Meu pastor. O Senhor nos pastoreia, o Senhor cuida de nós de maneira bastante atenciosa. Esta mensagem do Salmo 23, cantada pelo Vida em Voz, é inspiradora para o serviço de culto que oferecemos nessa hora ao nosso Deus. Queremos reiterar o nosso carinho, a nossa saudação a todos que estão conosco nesta gélida noite curitibana, e se preparem-se porque vai ser uma semana de frio, né? Pode tirar os casacos aí, mas também, vocês pensavam que já estava na primavera, né? A primavera é só setembro, viu, gente? Ainda tem muito de inverno pela frente. Queremos muito especialmente acolher visitantes e conhecer se há entre nós quem está pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, coloque-se em pé para nós podermos brindar a sua dileta visita. Tem gente, sempre tem, viu? Os crentes não vieram na igreja meio de frio, mas os visitantes vieram.
Inclusive o Hércules trouxe uma pessoa querida aqui para receber a palavra de Deus na sua própria linguagem, né? Muito bem. André, aqui na frente, por favor. Isso, Edson, por favor. Sejam muito bem-vindos. Eu queria, de maneira especial, apresentar a família do pregador, que depois eu vou apresentar mais a sua esposa Priscila, suas duas filhas, a Júlia e a Giovana, e o casal de sogros, o nosso pastor Cidade e a Ilse. Isso, eu falo Nilce, mas é Ilse. Sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los muito nesta dileta companhia. Por favor, tome seus lugares. Terminamos a colônia de férias das câmaras, não tiramos os enfeites. Hoje de manhã elas estavam aqui, e aí amanhã a gente tira, então não estranhe, não vai ficar assim o resto da vida aqui não, viu? Vai ter outras. Na semana que vem nós vamos ter exatamente a da conferência Converge Jovens, e as inscrições estão se encerrando ou de hoje para amanhã. Você não fez, hoje é a oportunidade de fazer na saída do culto, com a mocidade que está aí, porque tem um desconto de 50%. Quem faz pelo site é R$50. Faz na saída do culto, é apenas 25. Nós estamos recebendo gente também de outras igrejas. Começa sexta-feira à noite, prossegue no sábado, e domingo na programação regular a gente também tem a participação da conferência, e você é muito bem-vindo para participar. Evidentemente que para os cultos de domingo, se você não fez sua inscrição, não deixe de vir ao culto, não vamos estar cobrando inscrição de ninguém para participar dos cultos, é um encaixe que a gente faz. Os núcleos familiares continuam em recesso, mas esquentando os motores aí para o retorno no início do mês vindouro, é o período de recesso nosso para a gente começar firme. As demais atividades estão constando aí no nosso informativo, você lê com toda a atenção e participa. Irmãos e irmãs, preparando-nos para um exercício pessoal de meditação e recolhimento, vamos ouvir a leitura do trecho da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus requer de nós uma atitude de santidade, de repúdio à impiedade, à iniquidade, a tudo que nos separa, que coloca separação entre nós e o nosso Deus. E o modelo que ele coloca, que Pedro coloca, é de nós sermos santos como Deus é santo. Parece impossível. Na realidade, é impossível, mas somente pela graça nós podemos ficar parecidos com o Senhor Jesus. E é essa a nossa oração. Esse é o nosso alvo. Vamos curvar as nossas cabeças e individualmente apresentar-nos diante de Deus com nossas súplicas pessoais para que Ele nos torne santo, segundo o seu querer. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao
ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos reverentemente na Tua presença, procurando ouvir e entender a Tua voz falando ao nosso coração. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos, porque a Tua graça nos permite estarmos na Tua presença, porque a Tua graça nos ensina a amar-te e a abandonar as coisas que Te desagradam. Nós queremos, ó Deus, também saber que Tu estás com Teu Santo Espírito trabalhando dentro de cada um de nós, para que a nossa vida seja continuamente aperfeiçoada no Teu amor e no Teu ensino, e que nós possamos, no processo criado por Ti mesmo de santificação, estar cada vez mais perto de Ti, deste alvo de ser santo como Tu és santo, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos atingir e nem prosseguir por nós mesmos. Nós precisamos de ser conduzidos, amparados, inspirados, impulsionados pelo Teu Santo Espírito a Te buscar, a ter em nosso coração aquilo que nós vemos no Teu Filho Jesus Cristo, o mesmo sentimento que também nele houve, de ser obedientes, de estar sempre fazendo a Tua vontade, não porque nós sejamos constrangidos a fazer isso, mas porque o Teu amor nos estimula, nos dá alegria para fazer as coisas que o Evangelho de Jesus inspira no coração e na alma de cada um de nós. Ó Senhor, permite que o Teu Evangelho
seja pregado, mas não somente pregado, mas vivido por todos nós. Na nossa vida, e a nossa própria vida seja uma pregação clara e viva do Evangelho de Jesus, pelos nossos atos, palavras e tudo o que de nós sai. Nós te pedimos que este culto também contribua para o nosso crescimento espiritual, mas, acima de tudo, que ele seja uma expressão do nosso desejo de te louvar e que tu nos aceites, ó Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos, orando como ele ensinou os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Nessa noite gelada, que parece que eu estou sem os dois pés, tão gelados que estão, Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração. E aqui, nesta noite, é o melhor lugar que você poderia estar. Louvando, bendizendo, glorificando e exaltando juntos o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Salmo 103, dos versículos 1 a 5. Salmo 103, dos versículos 1 a 5, assim diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Se Ele não sarar aqui, vai sarar quando chegarmos lá em cima. Essa é a promessa dEle, Ele cumprirá. Nós vamos agora louvar e bendizer o Teu nome com cânticos espirituais de louvor ao Senhor, e que a igreja ficasse em pé para juntos cantarmos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Não sei qual é a sua situação de vida, se você passa por problemas, por dificuldades, quão sérios são os teus problemas. Eu quero dizer que não é que há necessariamente algo de errado com você. Às vezes a gente passa por dificuldades, mesmo estando tudo certo no nosso relacionamento com Deus. Entanto, isso não impede que nos voltemos para o Senhor e peçamos que o Senhor nos livre, que Ele nos cubra com o seu amor. E mesmo que as dificuldades não passem, mesmo que os problemas não vão embora necessariamente, a gente passa por cima deles, porque a gente tem uma bendita companhia, uma certeza profunda no nosso coração de que o Senhor tem a nossa história nas suas mãos, de que Ele fará com que todas as coisas de fato cooperem para o bem daqueles que o amam. E é nesse sentido que a gente passa por cima de todas essas dificuldades, mesmo que o Senhor não nos livre delas, de todas elas. Vamos fazer essa oração, Senhor, cantando: Senhor, cobre-me com Teu amor.
Eu quero passar por cima disso, por estar contigo. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. O próximo cântico fala desse amor de Deus, que Deus provou na cruz. Esse amor, e esse amor Ele também tem derramado nos nossos corações pelo Santo Espírito. Que a gente possa desfrutar nesse momento e sentir esse amor do Senhor nos nossos corações, ter os nossos corações e as nossas mentes cheias dessa verdade do amor de Deus por nós. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por mim, que meu coração conhece, que perdoa e esquece, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor. Sacrifícios, que não poupa benefícios, eterno e sem fim. Maravilhoso, 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 maravilhoso amor, maravilhoso amor. Maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos recebe como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso.
próximo e último cântico é baseado no Salmo 139, aquele salmo que a gente conhece tão bem. Esse salmo fala dessa onisciência de Deus, que sabe tudo. Não existe nada escondido que nós possamos esconder do Senhor. Ele nos conhece perfeitamente, melhor do que nós mesmos. Ele também fala dessa onipresença de Deus. Não há onde nós possamos nos esconder dele, o que é um grande consolo, porque não podemos fugir da sua presença. Ele fala da determinação do Senhor de tudo o que acontece. Ele escreveu no seu livro todos os nossos dias. E ele fala dessa santidade do Senhor, que é a santidade que exige de nós, santidade por amor a Ele. Vamos nos curvar diante desse Senhor e falar: Senhor, sonda de fato o meu coração, vê se há em mim algo errado, me transforma, porque eu te amo e eu quero te servir. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga isso, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, sobre abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Poder sentar. Chegamos no momento que nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu quero dizer que eu fico muito feliz e alegre quando eu recebo o dinheiro da minha aposentadoria
Eu fico alegre porque o Senhor tem me sustentado. E eu falo, hoje, essa semana, já é o dia de eu levar o meu dízimo à casa do Senhor. E o Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso, que eu chego a dizer, Senhor, eu não sei o que eu faço com o Senhor, de tão bom. Eu conversando com o nosso irmão essa semana, Jadalto, eu anoto num caderninho tudo que eu recebo. Se é uma viagem que sobra um pouco, eu anoto tudo que eu recebo, porque eu quero levar à casa do Senhor tudo, porque tudo vem dele, sustento, saúde. E Deus me tirou o meu emprego e me sustenta e está me mantendo e usa e tem usado a minha vida na igreja e para falar dele em horários que anteriormente eu não poderia falar porque eu estava trabalhando. E Deus me deu esta oportunidade de falar mais dele, deu mais tempo. E esse é o momento. Eu já recebi, já trouxe o meu dízimo, minha oferta, com alegria no coração. Porque Deus é tão bom, apesar de Ele dar tudo para a gente, Ele concede que fiquemos com a maior parte. Deus é bom demais, né? A gente traz só uma pequena parte para Ele. Se você não é dizimista, experimente sê-lo. Na palavra do Senhor, Ele diz assim, olha, quando sobrar alguma coisa, se sobrar, depois que você pagou todos os seus compromissos, se sobrar alguma coisinha, traga. Fica frio. Não, ele diz assim, traga as primícias, traga o dízimo à casa do Senhor, e ele se permite ser provado. E provai e vede, se o Senhor não abrir as janelas e derramará bênçãos incontáveis sobre a sua vida. Eu tenho experimentado isso. E você? É um privilégio tão grande contribuir para o trabalho do Senhor. Enquanto nossos irmãos diáconos recolhem os dízimos e ofertas, nós vamos entoar o hino de número 62, hino de gratidão. Salvação, meu Jesus, graças te dou.
especial. Vamos para. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Oremos. Graças, mil graças, infinitas graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Porque o Senhor é maravilhoso, tem cuidado de nós com tanto carinho, com tanto amor, que até mesmo o Senhor nos constrange. Porque apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, da nossa pequenez, das nossas falhas, das nossas limitações, o Senhor tem nos carregado no colo a cada dia, a cada momento, e tem suprido todas as nossas necessidades, até mesmo aquelas que nós não esperávamos. Mas o Senhor conhece o meu coração e conhece o coração dos seus filhos, sabe daquilo que precisam. Ó Deus, muito obrigado mesmo por todas as bênçãos, graças, favores imerecidos, mas somente pela Tua graça, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, é que somos, ó Pai, amados pelo Senhor, livres, ó Pai, de todo o pecado, e nos fez, ó Pai, salvos pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É essa presença que tem feito total diferença nas nossas vidas. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas trazidas ao Teu altar. Essas, ó Pai, são frutos da Tua misericórdia e graça nas nossas vidas. E a Ti, ó Pai, trouxemos como fruto de amor também que temos pelo Senhor, e que sejam utilizadas essas ofertas e dízimos para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai, por essas crianças. Obrigado porque elas terão neste momento, Pai, o cultinho delas que são do seu linguajar, aquilo que elas entendem, e que elas possam crescer e graça e sabedoria diante do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito seja, ó Pai, sobre nosso irmão, pastor Nivaldo, para que a palavra que o Senhor colocou em seus lábios, em sua mente, em seu coração, venha a nós, ó Pai, com palavras que nós estamos precisando, porque o Senhor tem esse poder. Com a mesma palavra, o Senhor toca no corações diversos, com necessidades e problemas também diversos. Fica conosco, ó Pai. Te agradecemos todas as bênçãos e a palavra que nós iremos receber. Em nome e por amor de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Podemos assentar. O pregador dessa noite, um dileto amigo, reverendo Nivaldo Furlan, ele já pastoreou igrejas no estado de São Paulo, interior do estado do Paraná, e atualmente trabalha como missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, junto aos indígenas, lá da Missão Kaiowá, em Dourados. E ele vai, inclusive, pregar em Kaiowá agora à noite, né? Pedi para a Priscila vir aqui traduzir ele, não precisa não, porque ele fala bem português. Mas tem que se virar lá no Kaiowá também, né? É uma dotação que Deus lhe conferiu, já esteve conosco nos 2 cultos da manhã, e nós quisemos trazê-lo para a congregação da noite, que é distinta, para também conhecê-lo e poder receber a palavra de Deus. Eu vou pedir ao Felipe que ligue as luzes lá de trás, porque vocês deixaram os irmãos sentarem ali, então pelo menos deixa o pessoal ficar enxergando.
Senão o pregador não enxerga o auditório, né? E é importante a gente poder enxergar o auditório. Obrigado. Graça e paz, meus amados. Bom, de antemão eu quero agradecer à igreja, de forma especial, reverendo Juarez, pelo carinho, pelo convite que nos fez. Nós demos uma desviadinha aí num período de férias, mas que seria a data melhor para que nós pudéssemos passar aqui. E tivemos uma manhã muito gostosa, muito bem recebidos pela igreja, uma igreja muito calorosa, uma igreja extremamente amorosa. E isso eu posso dizer eu e minha família, né? Porque já conversamos, óbvio, né? Falando a respeito disso, e nós louvamos a Deus, né, pela oportunidade que Deus tem nos dado. Então, como o reverendo falou, esse é o nosso 4º ano morando lá em Dourados, na Missão Kaiowá. A minha esposa é enfermeira, né? E Deus deu essa grata satisfação de tê-la como esposa, que ela aceitou o desafio maluco, né? De deixar ali Dourados e deixarmos Arapongas e seguirmos para Dourados. E ela dizia no início, falou assim, olha, eu não vou para lá porque eu nasci no asfalto, né? O meu pé sempre teve em terra dura, e lá na Missão Kaiowá era totalmente diferente, porque a missão é um sítio, né? Não sei quantos já estiveram lá que conhecem, mas é um grande sítio, onde na época das chuvas, e lá é 2 estações, né? A chuva e a seca, então na época das chuvas é muito barro. Então as irmãs aí que gostam de casa limpinha, você podia esquecer isso. E na época da seca era muita poeira. Então não se podia deixar a janela aberta, porque senão corria o risco de ter que limpar a casa toda. Então agora você imagina só, alguém que mora em Dourados, que quando faz o calor é um calor extremo, e a gente tinha que manter a casa fechada. E com um adicional, na Missão Kaiowá não podia ter ar-condicionado, né? Porque se ligasse, acho que devia cair a rede toda. Então foi um desafio. Eu louvo a Deus, né, pela minha família, pelas minhas filhas que conosco aceitaram esse desafio, e foram muitos desafios, muitos sapos, né? E não é só sair sapo de verdade mesmo. Nós tínhamos uma família de sapos que morava, né, ali na nossa casa. Então no período de chuva a gente já estava esperando, cobras que encontramos na porta de casa, entre outros bichos tantos, né? Mas eu falo a você, né, que na hora que está vivendo, tudo até se torna com medo às vezes, mas se torna divertido. E hoje a gente olha para trás com gratidão a Deus pela experiência que Ele nos deu. Nós trabalhamos hoje, né, eu trabalho em partes com o hospital. A Missão Kaiowá mantém lá dentro da sua área, que fica a 3 quilômetros de Dourados e a 400 metros da aldeia, um hospital que atende a 15 mil indígenas que estão ali próximos, né? É um hospital com 84 leitos, há um centro específico para tratar de crianças desnutridas, e é um trabalho muito bonito. Ao mesmo tempo, nós também trabalhamos com o Instituto Bíblico, nós formamos ali os missionários indígenas que vão a campo, onde nós não podemos entrar. E, ao mesmo tempo, também trabalhamos com os campos, né? Eu sou pastor de uma pequena congregação, né, que tem cerca de 40, 50, 60 irmãos, e são irmãos mesmo, porque são todos praticamente de uma mesma família. Lá nós temos, reverendo, uma igreja aqui, a 1 quilômetro tem outra, porque é outra família. Ali 1,5 quilômetros tem outra igreja. Acho que é perigoso uma escutar a outra cantando, né? Mas é uma realidade. E como eu falei, né, pela manhã, assim, se eu chegasse hoje na congregação, eu cumprimentaria o povo dizendo Baie Chapá. E quando eles estão tranquilos, responderiam porã. Mas se estivesse muito bom, seria porantê, né? Então eu saúdo a igreja. Baie Chapá, né? Amém, né? Que assim seja. Louvamos a Deus por isso. Eu queria convidar que você abrisse comigo em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. E é um momento, né, vivido pelo apóstolo Paulo. Ele estava em Mileto e procura aí ter uma conversa, né, com o pessoal ali da igreja de Éfeso, querendo conversar com os presbíteros, e esse fato acontece nesse contexto. Os irmãos encontraram? Nos diz assim o texto. Queria desafiar que você lesse comigo, vamos ler juntos? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ó Deus, eu te louvo pela oportunidade
e mais uma vez, com temor e tremor diante, Senhor, do teu altar, diante da tua presença, clamando, ó Pai, que como o Senhor já nos edificou durante todo este dia e agora, Senhor, durante os cânticos, as leituras da palavra, que também, Pai, o nosso coração esteja aberto para receber mais uma semeadura, e que essa semeadura, Deus, seja além das palavras, mas que seja através do teu Santo Espírito em nossos corações, que eu sei que pela tua unção nos edifica, nos fazendo entender verdades que são eternas e que o Senhor deseja que sejam presentes no nosso viver. Pai amado, dirige-nos, eu te clamo, em o nome de Jesus. Amém. Saber onde se quer chegar. Se tem uma coisa que eu creio que o ser humano necessita, é saber para onde ele vai. A Sêneca, um filósofo lá do passado, ele fez a comparação da vida como um barco à vela. Ele dizia o seguinte: eu preciso saber para que porto é o meu destino, para que eu possa então aproveitar os melhores ventos. Eu preciso saber para que porto o meu barco deve rumar, para que eu possa aproveitar os melhores ventos. É triste a gente ver, eu falo até pela minha própria vida, muitas vezes nós estamos tão perdidos que nós não sabemos para onde nós estamos indo. E essa referência, que Sêneca faz, comparando a nossa vida a um barco, é muito propícia. Porque eu vejo que muitas vezes nós fazemos muita coisa, corremos atrás de muita coisa, mas não saímos do lugar. Eu não sou um velejador, tá? Mas acho que pela lógica, a gente diz o seguinte, que se o vento vem de cá, você levanta, o seu porto é lá naquele canto, é lá. Se o vento vem de cá, você levanta a vela porque ele vai te levar para lá, né? Os caras que mexem, sabe, acho que algum contornar um pouquinho do vento que vem, mas deu aqui, você chega para lá. Se o vento der muito forte vindo de lá para cá, eu abaixo a vela, porque ao invés de eu rumar para lá, eu estou voltando. Se o vento vier de cá, eu também paro, não vou pegar. Pode vir um vento suave de cá, opa, eu já levanto, porque eu posso andar 100 metros, mas eu estou indo para o lado do porto a que o meu barco deve destinar. Eu falo que muitas vezes, mesmo como cristãos, às vezes nós corremos tanto, empenhamos tanto a nossa vida, e nós estamos, muitas vezes, pegando tudo quanto é vento, mas não chegando a lugar nenhum. Eu creio que Paulo, quando ele diz isso, ele faz como se fosse o peito dele, cheio de tudo aquilo que ele estava vivendo. A verdade é que ele sabe que ele estava indo para Jerusalém, haveria de ser torturado, preso, e é isso que fala, o texto anterior você pode ler depois, mas ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha convicção que ele tinha um objetivo na vida. Paulo sabia para onde ele ia. Paulo sabia no que ele iria usar os seus recursos e as suas forças. E eu creio que para nós como igreja, especialmente nos nossos dias, é algo interessante de nós pensarmos. Eu me lembro que eu fui pregar em um encontro de casais, falar sobre família, e deram uma palavra para um coaching, e está muito na moda, aqueles que auxiliam as pessoas a atingirem os seus objetivos, e esse era um coaching cristão, e ele se propunha a auxiliar os casais que ali estavam, que pudessem procurá-los, porque ele dizia o seguinte: olha, você quer comprar uma casa, mas você não sabe como, então eu quero te ajudar você a atingir o seu objetivo. Você tem aquela viagem dos sonhos, de ir para algum lugar, então você tem que saber para onde vai. E ele foi falando várias coisas, e a verdade é que aquilo me complicou, porque a palavra que eu ia dar era um pouco diferente. Eu falo sobre objetivos, sim, mas aquela situação de família eu ia falar o oposto. E eu tive a curiosidade, quando eu cheguei em casa, de ler até o site. E entrei no site, e numa das colocações ele dizia o seguinte: olha, nós temos que fazer o nosso destino, nós temos que ter sucesso, e isso compete ao ser humano, não a Deus, porque Deus nos fez uma máquina perfeita, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então é o seguinte, esse negócio de que sorte, não, é nós que temos que tornar senhores do nosso destino. Eu falei: epa. A verdade, irmãos, que eu tenho plena convicção
de que Deus quer ver os seus filhos vivendo de forma satisfatória, que tenham condições de uma vida que possa, acima de tudo, honrar o nome dEle com aquilo tudo que nós temos. Mas uma coisa que me preocupa é qual o ideal de sucesso, o que nós pensamos e encaramos como verdadeiro sucesso, que é o que muita gente apregoa. Eu me lembro que uma vez eu fui em uma pequena reunião, eu ainda era jovem, estava ali em Londrina, e me convidaram para uma reunião na casa de uma senhora muito simples. E eu confesso que eu cheguei lá, me deparei com uma situação que era diferente da minha realidade. Uma casinha de madeira, com aqueles buracos, aqueles vãos, telhado de zinco. Na época do calor era uma sauna, na época do frio você sentia o vento passando pelas orelhas. E eu me lembro que eu entrei na casa daquela mulher, eu cheguei um pouco antes, não sei porquê, não me pergunte, mas ela falou assim: filho, é o seguinte, eu vou almoçar, você não quer comer comigo? Eu tenho um arrozinho com ovo, eu parto metade para você. A casinha dela tinha 4 cômodos, divididos com um pano de chita. A sala, uma cortina, a cozinha. Eu nunca usei o banheiro, então não sei como era. Mas, meus amados, eu posso afirmar uma coisa para você. Aquela mulher era uma mulher de sucesso. Porque a presença de Deus naquela casa e naquele lugar, com uma pessoa tão simples. Eu me lembro que o homem que tomou a Bíblia para ler, ele não conseguia ler Tessalonicenses, reverendo. Ele leu Tesonses. E eu, como um bom presbiteriano, quando ele falou o texto, eu li 2 vezes enquanto ele conseguiu ler uma. Fiz uma divisão assim, esquemática na cabeça, não era seminário, mas eu já fiz, porque depois de escutar sermão a vida inteira, fiz aqui todo esquema, o que ele podia falar, o que ele podia falar errado, aquela coisa toda. Quando aquele homem começou a falar, eu me envergonhei. Eu tinha vontade de esfregar minha cara naquele chão de terra batida. Porque aquele homem falou tudo aquilo que eu tinha pensado, mas acima de tudo, ele me falou ao coração. E aquela casa era tão simples, mas se tinha um lugar que eu queria voltar, era para aquela casa. Se fosse ser visto aos olhos humanos, aquela senhora não tinha sucesso algum. Mas pelos olhos de Deus, eu creio que aquela senhora ela havia encontrado o verdadeiro sucesso. E quando a gente começa a olhar, eu creio que se tem um personagem na Bíblia que experimentou de tudo, foi Salomão, Dá uma lidinha lá em Eclesiastes para você ver, especialmente o capítulo 2. O capítulo 2 de Eclesiastes faz um resumo de tudo que esse homem experimentou. De festas que ele fez, de construções magistrais, de empreendimentos e outras coisas não muito boas, que não dá nem para a gente comentar muito, mas esse homem experimentou de tudo. Aí no capítulo 1, ele já começa, ele antecipa aquilo que ele vai contar, e no versículo 1, no capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era, vocês se lembram? E tudo era vaidade, correr atrás do vento. Meu amado, alguém que experimentou tudo que se pode experimentar, ele chegou no final a uma conclusão: sabe o que eu fiz essa vida toda? Correr atrás do vento. E a verdade é que uma preocupação, estou falando minha, é que quando nós chegarmos diante de Deus, Ele há de nos cobrar o tempo de vida que Ele nos deu sobre a terra. Ele há de nos cobrar os talentos que Ele colocou nas nossas mãos. E talvez a gente vá apresentar diante dEle uma série de coisas que nós fizemos. E será que talvez nós não tenhamos corrido muito atrás do vento, nos cansado em demasia, nos adoecemos de tanto empenho com algumas coisas, que na verdade é correr atrás de vento. Eu falo que é uma cena, eu gosto de umas coisas meio pitorescas, então vocês me desculpem, mas eu acho muito interessante quando eu vejo um cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu? Eu falo, onde ele quer chegar? Se ele ainda pegar o rabo e morder, vai ser pior para ele, Não sei o que passa na cabeça do cachorro. Então, meus irmãos, muitas vezes nós corremos em volta de nós mesmos, Eu costumo brincar, quando eu falo para os jovens que eu fiz uma descoberta científica muito grande, Eu acho que não fui eu, Estou brincando, mas uma descoberta científica muito grande. Eu não patenteei ainda, mas eu descobri onde fica o centro do universo.
Eu descobri onde fica o centro do universo. Eu não vou fazer com você, mas é muito fácil de descobrir. Você pega o seu dedinho e põe num buraquinho que você tem bem no meio da sua barriga. Sabe o que é isso daqui? É o centro do meu universo. Se você colocar o dedo no seu, você vai ver qual que é o centro do seu universo. Falo que tudo que se refere a gente dói mais, né? Falo, pode ter alguém que precisa de um transplante de coração, mas se eu tiver com a minha unha encravada, dói mais do que dele, porque não está doendo nele, está doendo em mim. Parece que a gente quer que as coisas girem em torno de nós mesmos. E às vezes, ou muitas vezes, nós deveríamos nos perguntar, no que nós temos empreendido as forças da nossa vida? E eu vejo que Paulo, ele foca em algo. E o interessante é que, nessa caminhada, né, do encontro dele com Cristo, muitas coisas mudaram, mas outras não. Quando eu olho para a vida de Paulo e a história que você vê, né, o Saulo, né, que é alcançado por Cristo, é aquele homem que, antes de ser cristão, ou o homem encrenqueiro, ou o homem que quando ele queria uma coisa, ele ia atrás. É um homem que saiu lá da cidadezinha dele, que foi para Jerusalém para estudar. É uma pessoa que foi dita sobre ele, que ele era um fariseu fervoroso, e fariseu dos fariseus, alguém que, para poder defender o que ele cria, porque como sendo um judeu, ele entendia que essa história de cristianismo, seguir Jesus não era correto, então ele falou assim, isso não está certo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar o quê? O que ele virou? Um perseguidor. Eu louvo a Deus por não ter vivido na época do Saulo, porque eu acho que o bicho arrancava crente de buraco de tatu quando precisava, mas se ele sabia que tinha um fugindo para lá, ele ia atrás. Então eu vejo que Paulo era uma pessoa que ele sempre teve na sua própria personalidade aquele desejo de quando ele tinha um objetivo, ele corria atrás dele. Agora pergunto a vocês, você que conhece as histórias do apóstolo Paulo, das viagens missionárias, você acha que o apóstolo Paulo perdeu esse desejo de ver coisa realizada? O que vocês acham? Meu amado, se eu vejo uma pessoa empreendedora, uma pessoa que corria atrás dos seus objetivos, era o apóstolo Paulo. Mas uma coisa foi crucial na vida dele. Paulo, quando ele conhece a Cristo, seus objetivos de vida invertem. Aquele que perseguia cristão, de repente se torna alguém que é o alvo de toda a perseguição. Inclusive quando Cristo fala assim, olha, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, você que já perseguiu tanto, você vai experimentar agora. Não o que eu experimentei, mas o que muitos cristãos experimentaram até mesmo pelas suas mãos. E se teve alguém que foi perseguido, foi Paulo. Mas eu vejo que Paulo não desistia. Meu amado, eu falo que quem sofreu, quantos naufrágios, reverendo? 5, né? 5 naufrágios. Gente, não sei você, mas eu depois do primeiro não botava mais pé em barco nenhum. Não? Eu subi uma vez e chega. Mas aquele homem, ele não tinha, ele dispôs o coração dele que ele queria atingir um objetivo. Ele havia entendido que a vida dele agora tinha um outro alvo. E o que muitas vezes a gente percebe é que muitos cristãos são ponta de lança naquilo que fazem. São bons demais. Comerciantes tremendos, profissionais, mas muitas vezes parece que, mesmo com a entrada de Cristo, não houve um realinhamento dos seus objetivos de vida. Eu não vejo que a gente precise largar das nossas coisas. Em alguns casos sim, tá? Mas eu não vejo a necessidade do largar. Mas as coisas que nós fazemos sobre a terra, ela tem que ganhar uma outra perspectiva a partir de Cristo nas nossas vidas. Se eu não entender que a presença de Cristo na minha vida altera a forma de tudo aquilo, quer seja a forma de ganhar dinheiro, a forma de fazer dos meus estudos, a forma como eu monto a minha casa, onde eu constituo a minha família, talvez eu esteja fazendo muitas coisas que não são pecado, porque não é pecado construir uma casa, não é pecado comprar um carro, não é pecado fazer uma viagem, concordam? É bênção de Deus, mas quando a vida se restringe a isso, sem saber que Deus, nos meandros da nossa vida, Ele tem um ministério estabelecido para mim e para você. E Paulo havia entendido de Deus qual era esse ministério.
Então, se a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração é que é importante que eu e você tenhamos um objetivo da nossa vida, é que Paulo entendia qual que era o objetivo da vida dele, e está bem no finalzinho do verso. Eu vou ler de novo inteiro para que você guarde. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. O que está escrito aí? Qual que era o ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos repetir de novo? Qual era o chamado dele? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Fala para o seu vizinho aí, fala qual que era o chamado de Paulo. Diga aí qual que era? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu só pedi para você repetir, para você não esquecer. Sabe por quê? Eu creio que Paulo havia entendido. Eu costumo dividir objetivo com objetivo abrangente e específico. O abrangente é para todos. O específico é áreas específicas de trabalho. Eu entendo que Paulo havia descoberto o sentido geral da sua vida, mas não apenas da sua, de todo cristão. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, meu amado, nós não devemos viver por uma outra coisa a não ser fazer o quê? Testemunhar a graça do Evangelho de Deus. Nós somos chamados para isso. E Paulo não importava onde que ele entrasse, ou para onde que ele fosse. Ele podia apanhar, podia ser bem recebido, aonde ele estava. Ele entrava no lugar, para que ele ia? Qual que era o seu objetivo? Paulo sabia disso. E eu creio que, quando nós conseguimos entender, e conseguir pensar que a palavra nos fala, nos chama, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje de manhã a gente comentou, Jesus diz, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Meu amado, nós recebemos um chamado de Deus e não é diferente. Você pode dizer assim, mas eu não fiquei cego. Alguém disse, eu não caí do cavalo, a gente nem sabe se era um cavalo, e nem sabe se ele estava montado, só sei que ele caiu, essa é a verdade. Mas você fala assim, mas eu não tive uma experiência que nem de Paulo, eu não tive um chamado assim, como Deus não me falou assim, que é para eu testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu me lembro a história de Sophia Miller, vocês devem ter ouvido, uma igreja missionária deve ter ouvido muitas vezes a história de Sophia Miller, mas um fato pitoresco, Sophia Miller, uma missionária da década de 50, ela vem dos Estados Unidos, entra assim, vereda pelo meio do Amazonas ali, e começa a trabalhar com algumas etnias. E o trabalho dela é muito abençoado, tem muitos frutos, ela foi perseguida, teve que deixar o país, uma série de coisas. Mas, numa das conferências que ela foi ministrar, alguém queria saber, falou assim, Sofia, nos conte como foi o seu chamado, nos conte como que você entendeu de Deus que era para vir por meio do Amazonas e toda aquela história, Sofia simplesmente olhou para aquela pessoa e falou assim, chamado? Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci. Chamado? Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Meu amado, a resposta dessa missionária mexeu muito com o meu coração a primeira vez que eu li essa história. Porque muitas vezes nós ficamos aguardando alguma coisa tão sobrenatural de Deus para que a gente procure se mover para aquilo que Ele deseja das nossas vidas, quando a verdade, a única coisa que a gente tem que fazer, sabe o que é? Ler e obedecer. Você tem um chamado de Deus. Eu não sei onde você está vivendo hoje. Eu não sei no trabalho que você está. Eu não sei no bairro em que você mora. Mas eu tenho plena convicção que Deus te plantou aonde te plantou, porque Ele tem para você algo especial naquele lugar. Eu me lembro que eu trabalhava no Banco do Estado de São Paulo, na minha juventude eu fui concursado pelo banco, ainda quando era, Era o Banco do Estado de São Paulo. E o chamado de Deus para a minha vida começou no banco. E eu chegava no banco, eu tinha um chefe que me amava, mas me amava. Eu trabalhava em compensação, somando cheques. Trabalhávamos em 4. Quando dava diferença na compensação, sabe de quem que ele chamava a atenção? Era minha. Eu pensava assim, como é que esse homem descobriu que fui eu? Nós estamos em 4, como que ele sabia que fui eu? E eu confesso, meu irmão, que aquele trabalho me cansava. Eu saía de lá esgotado. Às vezes eu era ainda um líder da igreja, tinha que pregar à noite, e eu saía de lá, parecia com um saco de 50 quilos nas costas.
E eu entrava no banco todo dia que nem cachorro rabugento. O que eu tenho que fazer aqui? A palavra do Senhor diz, né, que os campos estão brancos e falta obreiro, e eu que quero ir. Assim, um dia, eu entrando, Deus, sabe aquela palavra assim que vem no coração, que eu não sei te explicar como? Ou é aquela consciência que vem da verdade, que a gente não quer a gente mesmo entender? Algo disse assim: o que você está resmungando? Seguinte, eu posso tirar daí, mas eu só tiro quando você cumprir o projeto de Deus para você nesse lugar. Você não acha que você veio aí por acaso? Eu te coloquei aí, foi um milagre eu estar naquele banco, fui eu que te coloquei, então eu só tiro você daí quando você cumprir o projeto que eu tenho para você. Meu amado, você não sabe que crente eu viria a partir, eu queria ir embora, né? Você não sabe o crente que eu viria a partir daquele dia. Sabe aquela biblinha de agente secreto dos Gideões? Eu levava ela no bolso. Meu amado, na hora do intervalo, era intervalo, tá? Eu não estava usando o tempo. No intervalo eu lia aquilo, Deus me dava um texto, eu anotava. No outro intervalo, Deus eu anotava. No final do dia, os textos desconexos, eu lia e falei assim: tem uma mensagem aqui. E eu comecei a ter uma renovação de Deus, aquela coisa gostosa. O meu chefe vinha. Você acha que o meu chefe mudou o jeito de me tratar? O que vocês acham? Mas quando eu escutava o passo, o Espírito falava assim: se prepare que vem bomba. E eu pensava comigo, né? Eu amo o meu chefe, mas eu odeio esse capita que está atrás dele. Mas, meu amado, não deu um tempo, realmente eu pedi as contas, né? E fui para a obra missionária na época. Mas uma coisa eu quero te falar, falei, tem muita gente reclamando. Você quer mudar de vida em alguma coisa? Não pergunta, fique pedindo a Deus, Deus me muda. Pergunta a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui ainda? O que eu preciso terminar? O que eu preciso cumprir? Tem gente que acha que mora numa casa, a mãe nasceu lá, a avó nasceu, depois a mãe. Ele acha que ele mora lá por acaso. Eu falei, meu irmão, o projeto de Deus é eterno. Deus começou a projetar alguma coisa missionária para o seu bairro, faz 500 anos atrás, antes da fundação do mundo. Você não acha que você mora ali só porque a sua mãe morava, a sua avó morava. Você está ali porque Deus te plantou ali. Eu falo que muito crente não entende isso. Que é tão chato da rodeira, mas é tão chato que quando muda, quando vê o caminhão virar, solta rojão, porque falou, foi embora. E a verdade é que a nossa casa deveria ser aquela seguinte: quando saíssemos, né? Antes de sair, o povo na nossa porta falando assim: você não pode se mudar daqui. A sua casa é um lugar de bênção, é o lugar onde nós corremos na hora da dificuldade, é alguém que nos ouve. A verdade é que Deus chamou de uma forma individual a cada um de nós. Cada um tem um dom. Paulo dizia o seguinte: olha, dentro do meu chamado específico, eu gosto de pregar aonde o evangelho ainda não foi anunciado. Eu gosto de ir nos campos que ainda, eu não quero chover no molhado, eu quero ir nos campos novos. Esse era o chamado dele. E ele tinha um projeto, ele chegava num lugar, ele procurava uma sinagoga, onde tinha umas pessoas que já eram devotas, né? Adoravam ao Deus de Israel. Ele tinha a forma dele trabalhar, mas onde quer que ele ia fazer o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas eu creio de coração que cada cristão foi chamado, sabe para quê? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus, do jeitinho que ele está. E aí, a forma de você servir a Deus vai dar. Eu me lembro um missionário, né, que uma época serviu, acho que na Ucrânia, mas ele teve um período, acho que trabalhando na Hungria, se eu não me engano, e ele nos contando que ele chegou naquele lugar e não sabia falar a língua. E ele resolveu fazer bolo e dar para o vizinho. É o que ele sabia fazer. E ele fez aquele bolo contente, reverendo, pegou o prato mais bonito que ele tinha, e chegou com aquele sorriso missionário, não sabia falar uma palavra, né? Bateu a porta, o vizinho abriu, ele entregou o bolo, sorridente, o vizinho pegou o bolo e socou a porta na cara dele. Ele foi embora, chateado, nem o prato ele levou. Mas ali um tempo, sabe o que ele fez de novo? Outro bolo. Ele começou a distribuir bolo pela vizinhança toda. Ele conta, né, depois que ele entrava num banco, num lugar, todo mundo falava assim, olha o bobo que dá bolo de graça ali, ó. Aí um dia, esse vizinho dele, que era uma pessoa extremamente malquista, ninguém gostava daquele homem, enfrentou um problema muito sério. Não havia a quem esse homem recorrer. De quem que ele se lembrou? Do missionário bobo que fazia bolo de graça. E ele bateu na porta daquele missionário.
aquele foi o primeiro fruto daquele missionário naquele lugar, por causa de um bolo. Meu amado, você fala assim, como que eu vou testemunhar o evangelho da graça de Deus? Meu amado, você faz com um bolo. Você faz com a ajuda de, eu falo, né, para os irmãos indígenas, irmãos, vocês querem testemunhar? Os barracos lá estão tudo caindo, né? O barraco fica tudo assim, meio assim, você fala para que lado, que você sabe para que lado que vai pender, você não sabe quando vai cair, mas que vai cair, vai. E as casas que são construídas de alvenaria, que foram construídas pelo governo, meu amado, foram construídas 10 anos atrás, não estão do mesmo jeito, porque óbvio, ninguém pinta, aí cai a telha, eles botam um pedacinho de lona, daí cai outro, e vão assim, a janela quebra, eles pregam uma tábua, e assim vai, né? Fala assim, quer demonstrar o amor de Deus? Você está vendo que está caindo o casebre do outro, fala assim, eu vou ajudar você a levantar, vai ajudar a consertar alguma coisa, primeiro sem falar nada, porque com certeza numa hora que essa pessoa precisa, ele vai se lembrar de quem simplesmente ofereceu as mãos. Paulo, ele tinha esse projeto na vida dele, o objetivo, eu vou testemunhar desse evangelho da graça. E o interessante, a última coisa, né, que eu quero deixar com os irmãos, é que quando você entende verdadeiramente isso, já não importa mais o que aconteça com a sua vida. Ele diz o seguinte, porém em nada, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete aquilo para o que Deus me chamou. Meu irmão, eu fico pensando nisso, uma pessoa que tem um senso de responsabilidade, de submissão, de que ele não vê a própria vida como algo, olha, eu posso ser preso, levar quantos açoites for preciso, passar por tantos naufrágios, não importa o que aconteça, porque a verdade é que tudo que eu possa ganhar aqui na terra, vai ficar aqui, mas aquilo que eu posso construir obedecendo a meu Deus, é sobre isso que eu vou ter que responder na glória. Deus não vai chegar lá, eu não tenho como apresentar a Ele todos os meus diplomas, todas as minhas conquistas, ou todas as minhas viagens, isso tudo fica, mas a verdade, o que eu vou apresentar diante de Deus e ser cobrado, é se eu entendi e desenvolvi um ministério para o qual Ele me chamou. Aí fica aquilo, mas eu tenho que descobrir qual que é o meu ministério. Meu amado, o ministério meu e seu, sabe qual é? Como você vai fazer isso? Agora a hora para descobrir. Mas não importa onde você esteja. Eu falo que há cristãos que chegam em um lugar, eu me lembro que, bom, eu sou muito sorridente, já perceberam, né? Mas as pessoas, nossa, como você é feliz. Eu sou feliz, pois tenho Jesus. Falo que uma vez eu não entendi isso, né? Alguém chegou para mim e falou assim, nossa, você parece tão iluminado. Sabe aquelas histórias assim? Eu fiquei assim, sabe, é meio bobinho ainda na época, né? Meu amado, sabe o que Deus dá a você, quer seja a alegria que você anda e vive, quer seja o sucesso que você tem no seu emprego, para que essa graça de Deus seja conhecida. Como o mundo está precisando ver pessoas que têm até mesmo, que têm um sucesso humano, mas pessoas que reconhecem que não chegaram onde chegaram pelas suas próprias forças, mas porque foram colocados ali pelo próprio Deus. Eu sei que em toda a história bíblica, você vai encontrar muitas pessoas que empreenderam tudo o que tinham para poder cumprir esse ministério do Senhor. Pessoas que deram as próprias vidas por isso. Mas há exemplos ruins também. Pessoas que se negaram a viver aquilo que Deus queria e foram penalizados por isso. Mas há uma história muito bonita, né, que aconteceu, né, na história da igreja, né, dos irmãos morávios ou moravianos, né, e conta-se a história de dois garotos ainda muito jovens que queriam, vocês devem ter até assistido um filmezinho, chama Primeiros Frutos, né, First Fruits. Você encontra Primeiros Frutos, é um filminho, acho feito pela Comeb, se eu não me engano, que conta a história desses jovens, que queriam servir em um lugar, mas não tinham como chegar até aquele país. E a única solução que encontraram foi se venderem como escravos daquele lugar para poderem testemunhar do Evangelho. E conta a história que aqueles jovens estavam saindo de um porto, eles sabiam que nunca mais voltariam, que nunca mais veriam seus pais. Era uma viagem missionária só de ida, numa época em que muitos morriam com tanta facilidade, e quem conhece a história depois sabe que dos dois, acho que 1 ou 2 anos depois já veio a morrer.
Mas uma coisa interessante, né? À medida que eles estão embarcando, e a família, acho que chorando, né? Um deles se vira para trás e grita a todo pulmão, dizendo o seguinte: nós estamos indo, sabe por quê? Deve o cordeiro ter total recompensa pelo seu sofrimento. Deve o cordeiro ter total recompensa pelos seus sofrimentos. Ou seja, o que eu estou entregando agora é muito pouco, perto daquilo que Cristo fez pela minha vida. Nós somos avessos ao sofrimento, concordam comigo? Meu amado, principalmente homem, né? Quando a gente sabe que a dor vem, a gente já corre atrás do analgésico. Bom, primeiro a gente não quer nem médico para não descobrir que tem alguma coisa, né? Mas a gente tenta dor, mas não quer nem pensar. Eu fico imaginando a história da igreja, quando eu olho aqueles cristãos sendo devorados por leões, e à vista da família para ver se outros renunciavam. Histórias de mães que foram lançadas para serem comidos por feras com filhos nos braços. E eu fico imaginando sobre a minha vida, né, se levantasse uma grande perseguição no nosso país, que nos fosse impedido de que nós pudéssemos estar como hoje aqui num templo para louvar a Deus. Quantos você acha que sobrariam? Não do nosso caso, porque nós todos estaríamos aqui, amém? Ou então num buraco bem fundo, né, reverendo? Né? Como tem muitos países que vão para o meio do mato, né, em catacumba, se bem que agora os túmulos da época eram bem diferenciados. Quem já foi, eu não fui, mas quem foi em Israel, lembra que nesse que é uns buracos bem grandes, né, não dava para, né, os de agora não dá para a gente fazer um culto lá no cemitério. Mas, quantos ainda estariam buscando a Deus? Há muitas igrejas que pregam o evangelho da facilidade do que Deus pode oferecer. Quer ter sucesso? Quer trocar de carro? E quando você vê, né, as palavras, né, que no mundo tereis aflições, mas porque eu e vós vencereis também. Quando a gente pensa nisso, a gente fala assim: a primeiro vendaval que dá. Por isso que o estarmos aqui hoje, mesmo quando há paz, eu não sei como que se você tem vivido algum problema sério, se tem vivido, eu louvo a Deus porque você está aqui é o melhor lugar para você ter o seu coração renovado por Deus. Mas se tem vivido uma vida tranquila, é o lugar onde você está se abastecendo, para que se um dia, porventura, acontecer alguma coisa, eu sei que você vai ter alicerce para poder passar por tudo isso. Uma coisa que me preocupa muito, abra a tua Bíblia em Lucas 17. Olha o que diz esse texto. Isso daria uma outra ministração, né? Lucas capítulo 17, a partir do 26. Perdão, Lucas capítulo 17, a partir do verso 26. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Aí eu lembro daquela musiquinha, né, do nosso tempo, tá? Então se verá o Filho do Homem. Vai tudo aqui. O que acontecia nos dias de Noé? Vamos ler junto? O que faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Pergunta a vocês acharam algum pecado que esse povo cometia aqui? Comer, beber, comprar, vender, ainda mais casar, faz bem. Né? A Bíblia fala para não viver abrasado. Não faziam nada demais. Mas talvez esse seja o grande problema do nosso século. E quando Cristo voltar? É que as pessoas vão estar tão envolvidas com coisas que não são pecado, que acabam se esquecendo do porquê realmente elas foram chamadas. Porque eu posso testemunhar o Evangelho da graça de Deus, enquanto eu como, enquanto eu planto, enquanto eu me caso, enquanto eu faço tudo o que todos fazem,
mas eu não faço mais para mim mesmo, mas agora eu já faço para que Cristo seja conhecido através de mim. E eu quero encerrar contando mais uma história. Vocês me perdoem por gostar tanto de história, mas é que o meu contexto indígena não tem como ministrar se não contar histórias, viu, reverendo? Lá você tem, porque eles guardam aquilo, né? Mas eu me lembro que eu fui falar numa conferência missionária em uma igreja presbiteriana renovada, que já era, né, pastor presbiteriano, né? E foi uma benção, aquela coisa gostosa, uma igreja muito cheia. E o casal que me hospedou, ele nos recebeu muito bem, mas a jovem do casal, a esposa, falou assim: olha, eu queria que o senhor visitasse a minha mãe. É o seguinte, pastor, metade da igreja para quem o senhor está pregando se converteu através do ministério da minha mãe. Muitas pessoas que estão ali foram curadas através de uma oração da minha mãe. E hoje a minha mãe está com câncer, condenada pelos médicos. Já foi tudo quanto é pastor orar. E eu queria que o senhor fosse também. Eu pensei, Jesus querido, já foi tudo, agora vai o sorveteriano lá. E eu me lembro que eu falei assim, não, opa, a gente tem fé, né pastor? Vamos lá. Me lembro que cheguei lá na casa, era um corredor bem comprido. A irmã estava sentada lá, ela já estava com um lencinho, porque já não tinha mais os cabelos, por causa do tratamento, né? Eu confesso, meus irmãos, que meu coração ia saindo pela boca. Eu falei, Jesus, o que eu falo? Eu imponho as mãos e digo, levanta e anda, né? Depois de tanto pastor ter passado por lá. Mas como Deus é misericordioso, né? Quando eu entrei naquele quarto, aquela senhora olhou para mim e falou assim, como é bom receber um servo de Deus na minha casa. E aquela mulher começou a ministrar na minha vida. E a primeira coisa, a segunda coisa que ela disse é o seguinte, pastor, quero pedir uma coisa só para o senhor. Não ore para que eu seja curado. Eu falei, glória a Deus. Não ore para que eu seja curado. Eu estou brincando, estou fazendo isso, mas ela falou, não ore para que eu seja curado. Sabe por quê, pastor? Deus sabe exatamente o dia que Ele vai me chamar para a minha morada eterna. Quem me mantém aqui na terra é Deus. Ele sabe o quanto Ele precisa de mim. Meu irmão, eu tenho comunhão com esse Deus, e eu sei que Ele só vai me tirar da terra quando chegar o momento de eu entrar na minha morada eterna. Ela falou assim, sabe? Daí ela começou a me contar, daí de repente passou um molequinho, 2 anos, sabe aqueles espetos, né? Correndo, né? Ele falou assim, está vendo esse menino aí? Quando eu descobri o câncer, ele estava nascendo, e o médico disse que eu nem ia vê-lo nascer. Está vendo? Ele tem 2 anos de idade. Falei assim, pastor, olha, eu descobri nesta doença coisas que eu não havia descoberto de Deus. A partir da doença eu tive que começar a ficar em casa, porque eu me canso muito. E eu descobri que eu posso adorar a Deus aqui na minha casa de um jeito tão, onde eu me derramo diante dEle. Eu sinto falta da igreja, sim, mas como eu não posso ir, eu não vou deixar de louvar esse Deus que me chamou. Por isso, enquanto eles saem, eu adoro a Deus. E agora tem dia, pastor, que é o seguinte, os meus filhos ficam assim, mãe, a gente vai deixar, vai logo, porque quando eles saem, ali eu me derramo diante de Deus. Eu falo assim, mas tem momentos em que a doença se agrava, e eu tenho que procurar um médico. E eu chego no médico e ele peço para eles fazerem os exames, e às vezes ele fala assim para mim, a senhora vai ter que ficar. Esse médico não é cristão. Diz que ela olha para ele e fala assim, olha, eu não quero. Mas o Senhor é a minha bênção. Se o Senhor diz que é para eu ficar, então eu fico. Diz que ela sai de lá, diz que ela vira para Deus, Pai, eu podia estar em casa, comendo meu amendoinzinho, vendo meu neto, sentado na minha cadeira, mas se o Senhor precisa de mim aqui, então cumpre o teu querer. Aquela mulher me narrou histórias de como Deus usou ela dentro de um hospital, que você não faz ideia. Aquela irmã pregou para tudo quanto é médico, para enfermeiras. Chegava a gente lá, ela orava pelo paciente, teve paciente que foi embora. E uma ela descobriu que era a avó de uma das grandes do hospital. Deus usando aquela mulher. Sabe por quê? Aquela mulher sabia que Deus havia chamado ela para algo. O que ela queria fazer da vida dela? Qual era o seu chamado? Meu amado, se Deus precisa até de uma enfermidade para levar alguém para um hospital, porque quem quer ir para o hospital?
Sai, não, eu estou num final de semana, estou de férias, eu quero ir para um asilo, eu quero ir para o hospital. Alguém pensa isso? Agora, muitos crentes, quando vão ainda internados, dão um trabalho lascado. Eu sei porque eu trabalho em hospital, né? Já trabalhei. Minha esposa ainda mais. Mas muitas vezes o crente sai daquele lugar sem deixar boas lembranças. Mas aquele cristão que sabe que ele não, que aonde quer que ele esteja, foi Deus que permitiu que ele ali estivesse, que a sua vida é controlada pelo Senhor. Ele sabe que ele tem um objetivo de vida, com doença, sem doença, com provisão, sem provisão, com o barco afundando, não importa como. Mas nós precisamos honrar o chamado de Deus para as nossas vidas e testemunhar deste Evangelho. Curva a sua cabeça. Ó Deus, eu quero pedir a começar pela minha vida, Pai. Que o Senhor me faça, Pai, realmente entender qual que é o Teu projeto e com a minha vida, onde quer que eu esteja, bem como os meus irmãos, que possa ser reconhecido que existe um Deus que nos ama, que tem um projeto para nós como seres humanos, que a vida não é simplesmente um tempo de sofrimento, mas é um tempo para que conheçamos esse profundo amor de Deus por nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos faça frutíferos, que cada um dos teus filhos que aqui estão se lembrem que o Senhor nos chamou para testemunhar desse Evangelho da graça, mesmo que para isso tenha que haver sofrimentos, o abrir mão, mas que o Senhor nos leve em segurança nessa caminhada, na certeza de que não há um objetivo melhor na vida. Não há, Senhor, algo mais precioso que possamos usar tudo que temos e tudo que somos. Porque eu sei, como diz a Tua palavra, né, nos chamando a atenção que devemos buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a Sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Cremos que o maior preocupado em nos ver com a comida, com a bebida, com o plantio, com o casamento, é o Senhor. Nós somos chamados a olhar para o Teu projeto eterno. Nos permita fazer isso, Pai. Eu quero louvar-te, ó Deus, por esta igreja, pelo privilégio de conviver com ela neste dia, pelo presente que o Senhor nos deu, pela vida do reverendo Juarez, os demais ministros dessa igreja, os presbíteros, diáconos, o Teu povo que foi comprado pelo Senhor aqui reunido. Eu te louvo pelo privilégio. E quero pedir que o Senhor nos faça seguir nessa caminhada rumo à eternidade, mas com a certeza de que cumprimos o Teu querer. Para que a gente possa chegar lá no finalzinho, né? E poder, como Paulo, dizer, completei a minha carreira, e agora então, eu posso pendurar então ali a minha fé e receber a coroa que me está proposta. Senhor, obrigado por tudo, e pelo sacrifício de Cristo te louvamos. Amém. Reverendo Nivaldo, muito obrigado por esse domingo especial que o senhor nos prestigiou com sua família, pelas ministrações muito abençoadoras. E para a gente não induzir a igreja a erro, que o senhor me perguntou se foram 5 naufrágios, foram só 3, né? Mas teve uma vez a voragem do mar, ele ficou dia e noite. Então, soma essas 2, dá 5 no final, né? Eu fui lá conferir, né? Para a gente não instruir a igreja de maneira errada. 5 vezes foram as quarentenas de chibatadas, menos uma, né? É interessante essa conta, né? Ele testemunha que 5 vezes levou uma quarentena menos 1. Quer dizer, para não fechar 40, dava só 39 chibatadas nas costas do apóstolo Paulo. Que Deus o abençoe, Deus dirija a sua vida, Deus ilumine os seus caminhos e a sua obra ministerial. Nós vamos terminar o culto cantando o hino 177, vamos colocar-nos em pé. Após isso, o pregador irá impetrar a bênção. Não vá correndo, está frio, mas tem uma coisa quentinha aqui atrás para a gente esquentar também o convívio. Fique conosco mais um tempo. 177. Firme nas promessas do meu Salvador.
sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, sempre vejo assim glorificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ó Pai, temos uma semana pela frente e com ela todos os desafios que temos, e é por isso que pedimos a Tua direção e o Teu cuidado, Pai. E em toda oportunidade que o Senhor nos der, ó Deus, que possamos testemunhar desse Evangelho da graça de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as ternas e infindáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre toda a Igreja de Cristo, que se espalha por toda a face da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Dê aquele abraço bem caloroso que está perto de você. Vamos para o nosso momento de confraternização.